O tema da mensagem hoje é esse: o aguilhão e a graça. É necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho. Olha essa tradução, essa leitura. Mesmo que isso não me sirva de nada, vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato em fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, olha essa leitura. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Olha a leitura. A minha graça te basta. Meu poder opera melhor na fraqueza. Veja que coisa boa esta leitura, né? Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Que leitura maravilhosa, né? Essa tradução é muito boa, parece um pouco com a NVI, ou a tradução atualizada. E entender o porquê Paulo escreveu esse capítulo 12. Eu quero trazer para vocês aqui algo realmente muito relevante. Inclusive, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, vocês teriam que estudar um pouco para aprender isso. Claro que vocês são capazes de compreender, mas eu vou trazer revelações para vocês do porquê esse capítulo 12, tá bom? Muito bem. Antes de mais nada, nós temos que entender uma coisa. A carta que nós temos em mãos, 2 Coríntios, realmente é a segunda carta de Paulo aos Coríntios? Sim, é o que todos pensam, não é isso? No entanto, nós temos que analisar a própria Escritura. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, lá está escrito que Paulo já tinha enviado uma carta para a igreja de Corinto. E essa carta extraviou-se. Então a carta que nós temos de 1 Coríntios seria a 2 Coríntios. Então essa carta que nós temos em mão realmente é a 2 Coríntios? Não. Tem mais outra lição. Paulo escreveu uma outra carta que você vai encontrar, escrito isso em 2 Coríntios 2, versículo 4, 7 e 8, que Paulo escreveu uma carta para lá e ela também não foi incluída no cânon do Novo Testamento, ela extraviou-se. Então esta carta também sumiu. Então o que nós temos aqui na nossa Bíblia, em nossas mãos, a carta de 1 Coríntios e de 2 Coríntios, seriam
a segunda carta e a quarta carta. Está entendendo? Então, as outras cartas que Paulo escreveu extraviaram-se, sumiu. Então, não foram só 2 cartas que Paulo fez. Porque a igreja de Corinto estava passando por problemas ali, dificuldades ali. E Paulo ficou sabendo das coisas que lá estavam acontecendo e ele teve que escrever para tentar resolver os problemas da igreja de Corinto. Agora veja onde a igreja de Corinto foi fundada. A cidade de Corinto era uma cidade cosmopolitana. O que isso significa? Naquela época ela era uma cidade que possuía um grande comércio. Muitos que passavam do Oriente e do Ocidente passavam pelas regiões de Corinto. Ela ficava no meio de 2 mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Uma cidade composta com cerca de 400.000 habitantes. Era comum andar nas praças, nas ruas e ver os sábios e filósofos ali discursando. Era comum. Ela possuía um auditório para cerca de 18.000 pessoas sentadas. No esporte, Corinto só perdia para os Jogos Olímpicos de Atenas. Então ela era uma cidade realmente muito visada, muito grande, uma cidade poderosa. Naquela cidade, no entanto, além de tudo isso que possuía, o homossexualismo e a prostituição era amplamente livre. Lá estava o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor, e o templo do deus Apolo, que era o deus da beleza masculina, que muito assediava o homossexualismo. Então a cidade de Corinto, ela só perdeu das cidades antigas em relação à depravação de pudor a Sodoma e Gomorra. No demais, Corinto ultrapassou. Ali Paulo fundou uma igreja. Os membros da igreja eram trabalhadores, eram serviçais, eram braçais, eram ex-escravos, eram pessoas que vinham até mesmo do homossexualismo, da prostituição, eram pessoas que cultuavam a deuses diferentes, mas participavam daquela igreja que ali Paulo havia fundado. Então a igreja cresceu, a cidade era poderosa, o trabalho prosperou. Então nessa cidade, no meio de tudo isso, Paulo teve êxito em fazer o seu bom trabalho. Quando nós estamos lendo esse capítulo 12 de 2 Coríntios, nós deveríamos ter até mesmo um pouco de sensibilidade ao fazer a leitura dessa passagem, até com certa reverência, devido ao fato de que nela Paulo desnuda o seu coração. Ao mesmo tempo, ele mostra a glória de Deus que ele contemplou e as suas dores que ele viveu quando ele tratou do espinho na carne. Aí nós vamos entender agora sobre a humildade de Paulo. Meu irmão, diante de tudo isso, quem era Paulo? Primeiro, lembre-se, ele era um sábio homem. Ele era um comandante de guarnição, ele era um estudioso, conhecedor das escrituras, ele foi um escritor, ele era um fariseu, Atos 23:6, ele era um rabino, ele foi um erudito, ele era um poliglota, Atos 22:2, 22:28 fala sobre isso. Paulo pregava em aramaico, Paulo pregava em hebraico, Paulo pregava em grego, Paulo pregava em latim e até em outras línguas que nós não sabemos. Além do mais, ele era chamado de embaixador de Cristo. Quem era Paulo? Agora veja, diante de tudo isso, ele trazia consigo a humildade. Ele era um homem perseguidor, ele foi um homem perseguidor. Depois ele se tornou um homem perseguido. Ele tornou-se um discípulo, que de repente virou-se um pastor, transformou-se num bom pastor. Agora, de um pastor, ele virou um canal de bênçãos para trazer as revelações de Deus para nós. Então, contra a sua vontade, vocês viram na leitura, Paulo estava dizendo, ainda que com todas essas credenciais, ele não queria falar quem ele era, ou as coisas que ele estava vendo. Veja que mais uma vez Paulo ele chama atenção para nós nessa leitura pelo fato de estar sendo forçado a se gloriar diante aos demais irmãos, coisa que ele não queria.
Veja o versículo 11. Paulo estava dizendo no versículo 11: eu fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vocês, visto que em nada eu fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que eu nada sou. Olha que coisa linda. Na versão NVI, Paulo estava dizendo da seguinte forma: vocês deveriam me recomendar, e vocês não me recomendaram, mesmo eu sendo mais excelente dentre os apóstolos, vocês não me recomendaram. A primeira razão dessa atitude de Paulo, queridos irmãos, era tanto que por causa dos seus oponentes na igreja de Corinto e fora dela, ele tinha que se defender. O capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12, Paulo já está se defendendo. Paulo estava escrevendo aos coríntios, irmãos, entenda isso, a um povo exaltado. Havia hesitação na igreja de Corinto. Ele fala das suas experiências de arrebatamento a uma congregação grega que já estava exagerando nas manifestações espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 até o 5, muita língua estranha, muita profecia, muita revelação, até mesmo adivinhação, muitas coisas que aconteciam ali dentro do meio do povo de Deus, e havia confusão. Vejamos a maneira que ele começa a escrever aqui. Olha a forma que Paulo começa a dizer. Até parece de uma forma estranha o que ele está falando. Parece que ele está fora de si mesmo. Ele está dizendo: eu conheço um homem em Cristo. Era ele. Olha a humildade. Diante daquele povo todo orgulhoso, ele estava falando dele mesmo, simplesmente como um cristão. Eu conheço um homem em Cristo. Estava falando dele mesmo como um homem extasiado pelo poder de Cristo no momento de graça. Por meio da frase em Cristo, o apóstolo está renunciando a todos os créditos pelos quais ele tinha. A humildade de Paulo lhe sobressai, meus queridos irmãos. Primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui nessa noite, nessa palavra, é aprendermos a humildade daquele santo homem de Deus. 2 Coríntios, aqui no capítulo 10, versículo 17: aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. Ele dizia: tudo isso que eu vi, tudo isso que eu tenho, tudo isso vem do Senhor, nada é de mim mesmo. Oh, meu irmão, escuta isso que eu vou te dizer aqui agora, é muito importante para a sua vida espiritual. Duas coisas nós aprendemos com Paulo aqui nesse texto. Dentro da humildade, a primeira, ele não se exalta. Isso, ele nos ensina a não querer ser mais do que nós somos, se achar além daquilo que somos. A primeira coisa, Paulo nos ensina a nos manter na posição, não se exalte. Agora a segunda coisa é mais importante. Qual, pastor? Ele também nos ensina a não ser menos do que nós somos. Não se deixou ser menosprezado pelos demais, mesmo que eles queriam rechaçar a Paulo, diminuir a Paulo, não aceitar a Paulo. Ele disse: opa, eu sei quem eu sou. Diante dos demais apóstolos, eu não sou menor do que eles, não. Ele disse no capítulo 11, versículo 5 de 2 Coríntios: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Sabe o que eu estou te dizendo aqui nessa noite, querido? Paulo, ele repetiu isso aqui nesse capítulo 12, versículo 11 e 12, sobre como Deus o usaria e como Deus o estava usando. Então ele sabia muito bem quem ele era. Escuta o que eu estou te dizendo aí agora, meu querido. Você sabe muito bem quem você é. Com isso nós aprendemos com Paulo esta questão da humildade. A alegria do Senhor é com os humildes. Deus não se agrada de vida orgulhosa. É por isso que eu te digo, você sabe quem você é. Não se deixe ser humilhado por aqueles que não aceitam o seu ministério. Você sabe quem é você. Você sabe o que você tem feito na obra de Deus. E por isso, irmão, faça como Paulo. Opa! Você pode querer me humilhar, você pode querer não me aceitar, mas eu sei quem eu sou. Hoje eu escutei um amigo, li, né? Ele me mandou uma mensagem dizendo: pastor,
Mesmo que alguns não te aceitem, Deus sabe quem você é. Você é homem de Deus, você tem sido usado por Deus, então Deus está na sua vida. E eu te digo a mesma coisa, Deus está na sua vida, irmão. Se o fulano Beltrano não te aceita, glorifique o Senhor, porque você tem chamada, você tem ministério, você tem uma obra na mão de Deus, e se você está fazendo é porque Deus te escolheu. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Paulo conheceu Deus na essência. Olha o que eu vou te falar aqui agora, que é mais importante ainda. Fique aí, irmão, que você vai aprender comigo. Paulo disse no capítulo 12, olha o versículo 1: em verdade que não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Eu não vou me exaltar, mas eu vou contar para vocês as revelações que eu tive com ele. Paulo conheceu a Deus na sua essência. Como explicaremos esses textos aqui sobre o que Paulo viu, irmão? Preste atenção. Em Êxodo 33, 20 está escrito: acrescentou, não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver a minha face e permanecer vivo. Deuteronômio 4, versículo 12 está escrito: então de repente o Senhor falou a todos vós no meio de chamas, ouvis claramente o som das suas palavras, mas ninguém o pudeste ver. Êxodo 24, versículo 10: eles viram a Deus, o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Olha o que está escrito. Gênesis 32, 20: vi a Deus face a face, e minha vida foi salva. Êxodo 33, 11: falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Olha o que Isaías disse no capítulo 6, versículo 4: no ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Espera aí, lá em cima nós falamos que ninguém viu, ninguém pode ver, mas agora essas outras referências estão nos dizendo que eles viram. Viu ou não viu? Que privilégio essas pessoas tiveram. Imagina isso, irmão. Que imagem gloriosa eles teriam contemplado naquela visão a presença do Senhor, não é mesmo? O princípio fundamental dessa questão aqui, entendam isso: Deus é Espírito, e como tal ele se manifesta como ele quer se manifestar. João 4, 24, Jesus disse isso: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Bem verdade, haja vista, no entanto, que em certos episódios, para confirmar a sua existência, Deus se revelou visivelmente aos seus filhos, assumindo até mesmo em ocasiões especiais forma humana, chamada de teofania. Em certas ocasiões, irmãos, revelando os seus mistérios, o reflexo da sua glória, para tornar a sua presença inquestionável. E por que ele fez isso? Para benefício dos seus filhos. Agora escuta isso. Eles viram a forma que Deus quis se manifestar. Mas e Paulo? Paulo disse aqui no versículo 1: não vou me orgulhar do que eu vi, mas eu vou falar para vocês as visões e revelações que eu recebi. O que Paulo viu? Escuta isso, você que é estudante da Bíblia. Paulo andou nos jardins de Deus. Nós não podemos nem pensar o que aconteceu com Paulo naquele lugar. Mas eu vou te explicar melhor dentro da própria Bíblia, dentro da palavra. A palavra paraíso, ela provém de alguns termos e conotações diferentes. A palavra paraíso, por exemplo, no grego, ela ocorre 3 vezes no Novo Testamento. Lucas 23, 43, 2 Coríntios 12, 4 e Apocalipse 2, 7. Na Septuaginta, quando foi escrita, essa palavra ocorre com frequência, não como paraíso, mas como jardim. Aí, no jardim, na Septuaginta, ela vem de 2 palavras hebraicas, gan e pardes. Pardes, ela já traz agora uma conotação que outras etimologias da palavra utilizaram, ou outras nações utilizaram. Paraíso, inclusive, é uma palavra que ela teve a sua origem na linguagem da Ásia Oriental, que foi adotada no idioma grego e no latim romano. Por exemplo,
No idioma sânscrito, a palavra paraíso é paradesha, que significa terra elevada e cultivada. No armênio é pardes, denota um jardim que rodeia uma casa onde estavam ali plantadas as árvores, os arbustos, as relvas para uso de beleza. Na língua persa, a palavra denota jardins de deleites, parques com animais selvagens, jardins que rodeavam a residência campestre dos monarcas e dos príncipes. Conclui-se ser o que Paulo estava dizendo aqui, um jardim de prazeres, ou significa um jardim amuralhado. Resumindo, irmãos, o texto: como era costume antigo, quando um rei persa desejava conferir honra especial a alguém que ele apreciava, ele fazia da seguinte forma: levava para o grande jardim que rodeava o seu palácio, e lá ele passeava com a pessoa no seu jardim, mostrando a ele as belezas que ele possuía, escondido para as pessoas próprias que ele queria revelar. Não era para todo mundo, era para algumas pessoas que ele queria dar honra. Na figura de linguagem do texto, Paulo está dizendo que Deus o chamou para caminhar com ele nos jardins celestiais, irmão. Paulo poderia dizer claramente: eu conheci a Deus. Aleluia! Oh, glória! Olha, uma das grandes riquezas do Evangelho são duas coisas distintas. Primeiro, saber quem é Deus, e a segunda, saber dizer que conhece a Deus. Eita Jesus! Escutem o que eu vou te dizer, meu irmão. Tem muita gente que sabe bem dizer quem é Deus, mas ele não conhece a Deus. Entendam bem. O que significa conhecer a Deus? Saber falar quem ele é? Não. Isso é saber quem é Deus. Quando você lê em Gênesis 4, versículo 1, está escrito assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Olha, Gênesis 16, 4, está escrito: e ele conheceu a Agar, e ela concebeu. Quando você lê Mateus 1, 24 e 25, está escrito: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho. Entenda o que eu estou te dizendo. Nós vamos aprender que esta palavra conhecer, conhecimento, é uma relação de intimidade que nos torna um. Está entendendo agora? A partir do instante que nós conhecemos a Deus, nós nos unimos de uma maneira estonteante, ao ponto de sermos confundidos. Nos tornamos apenas um, em uma união perfeita e definitiva. Aí nós falamos como Ele, andamos como Ele, nos comportamos como Ele, vivemos como Ele, amamos como Ele, pregamos como Ele, vivemos da forma dEle. É isso, é o que é ser um com o Senhor. Aí então nós conhecemos muito mais o intenso amor de Deus na nossa vida e nos diferenciamos daqueles que sabem quem é Deus. O nosso mundo ele está cheio de pessoas que sabem muitas coisas a respeito de Deus, mas poucas pessoas o conhecem ao ponto de se tornar um como Ele. Jesus Cristo mesmo disse isso em João 17, 21. Jesus Cristo disse que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste e eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Olha o que Jesus estava dizendo, que todos nós sejamos um só. Está entendendo o que significa conhecer a Deus? Paulo sentia a presença de Deus o tempo todo. Todo o tempo na sua vida ele vivia com Cristo, com Deus, com o amor de Deus. Ele e Deus viviam em unidade. Está sentindo a presença de Deus aí, meu irmão?
Você está sentindo a presença do Espírito Santo aí com você agora? Hoje você sentiu a presença dele na tua vida? Você está falando em línguas estranhas, irmãos? Quanto tempo faz que muitos cristãos não têm chorado mais na presença do Senhor? Que não fala mais em mistério, conhece a Deus, mas não está sentindo mais a presença de Deus? Cadê aquela comunhão que você tinha com o Senhor? Cadê aquelas línguas estranhas? Tem muito crente que está igual o rei Saul, meu irmão. Eu falei isso há poucos dias. Só está com cheiro de azeite no cabelo, mas a unção já acabou faz muito tempo. Está fedendo azeite, mas não tem unção dentro dele. Isso é falta de comunhão. Irmão, é a hora de tomar um banho nas águas do Espírito Santo, passar o sabonete que tira a mancha da mesmice, esfregar esse cabelo aí com o azeite do renovo. Pede a Deus para te encher de novo. Saia cheiroso na presença do Senhor. Irmão, nós temos que haver isso na nossa vida. Tirar o cheiro de azeite velho. Está servindo para nada. Renova, busca, pede, clama, enche da comunhão do Senhor. Deus, Ele é o mesmo. Ele pode te encher, te renovar todo dia, toda hora, quantas vezes for preciso. Ele tem poder para isso. Deus está falando conosco, irmão. Não podemos guardar azeite velho. Nós temos que viver a nossa vida cheio, de renovo, de renovo, de renovo. É da bênção do Senhor na nossa vida. Louvado seja Deus. A verdade tem que ser dita. Nós estamos assim, de crente velho, cheio de mesmice, cheio de costume antigo, não muda, não renova, não cresce, não prospera. É a mesma coisa. Quem mora lá em Uberlândia, no bairro Santa Luzia, lembra bem o que eu estou falando? Tem um obreiro lá que eu acho que até hoje ele fala as mesmas línguas estranhas, que quando ele ia pregar lá no púlpito, as crianças começavam a rir, porque as crianças remedavam as línguas estranhas dele. Era até ruim pra gente, porque você tinha que segurar para não sorrir. Que isso, irmão? Nós temos que renovar, ser ungido com azeite. Olha, tem muito crente. Eita Jesus! Pastor, tem muita gente que não gosta de ouvir a palavra. Sabe por quê? Tem muita gente que está ungido com azeite de mamoneira. Irmão, nós temos que ser ungido com azeite da oliveira. Sabe por quê? Tem um bocado de crente ungido com óleo de mamona, dizendo que está escrito com óleo de azeite, está cheio de óleo de azeite. Gálatas 2,6, Paulo disse: quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa. Olha o que Paulo está falando, está lá, Gálatas 2,6. Quais tenham sido noutro tempo, não se dá mais ao caso, porque Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo, é Paulo que está falando, viu? Esse digo, que pareciam ser alguma coisa e nada são. Sabe por quê? Ungido com óleo de mamona, de mamoneira, não é de oliveira. Paulo estava dizendo que nos seus dias havia muitos que diziam ser ungidos, ou que apresentavam ter unção de Deus, mas não tinha nada. É os adivinhadores da internet, fica adivinhando aí nas lives. Eu não perco meu tempo com isso, irmão. Fica adivinhando em vez de revelar, e fala que é revelação. São os adivinhadores. 2 Coríntios 11:13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Versículo 14, Paulo até fala: Satanás, ele caiu do céu como um anjo de luz, como um raio de luz. Infelizmente, muitos cantores, pregadores, crentes em geral, considerando-se ungidos ou profetas, se escondem diante de um bordão. Qual bordão? Salmo 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Aí esses pica-mula, esses traidores do evangelho, se escondem atrás dessa palavra. Eu não vou explicar para vocês o que quer dizer isso aqui não, mas só vou falar para vocês uma coisa: pode falar sem medo, pode dizer mesmo, tu é um falso profeta, pode dizer para ele na cara dele se você quiser, e não vai acontecer nada com você.
eu te asseguro na Bíblia, e cometem todo tipo de engano, distorcendo a palavra do Senhor, pregando mentira e se escondendo atrás desse versículo. Agora tem uma coisa: quando essas pessoas, se elas não se converterem, morrerem, se elas não se converterem das suas mentiras, quando elas morrerem, elas vão se comparecer diante do trono de Deus no dia do juízo. Aí, meu irmão, não tem adivinhação, não tem revelação, não tem unção nenhuma que vai salvar ele diante do trono do Senhor. Tá entendendo? Tem unção aí na tua vida? Tem comunhão aí com Deus? Tem azeite no vaso? Ou você está só com o cheiro do azeite no cabelo igual Saul? Está ligadinho no céu? Então dá glória, glorifica, exalta, fala em língua estranha, profetiza, glorifica o nome do Senhor, porque Deus, ele tem coisas grandes para revelar na tua vida. Igual ele fez com Paulo, levou ele no céu, no paraíso, na glória. Deus pode te revelar. Você não é diferente. Deus pode fazer isso contigo. Agora escute, depois da glória, depois da alegria, aí você vai entender o que Paulo está dizendo. Aí vem o espinho, aí vem a dor. Aí Paulo disse: olha, oh Jesus, para me não orgulhar. Aí o Senhor colocou um espinho na carne. Essa palavra espinho aqui na nossa Bíblia, ela vem de uma palavra grega chamada skolops. Skolops, com K. Essa palavra skolops, ela significa aguilhão, espinho, estaca, estilhaço, bastão de madeira afiado ou até mesmo lasca. No original, o que Paulo está dizendo para nós aqui é que as suas dores eram muito mais sérias do que nós possamos imaginar. As suas dores eram intensas e constantes, contínuas. Paulo sentia que em seu corpo se retorcia como algo assim semelhante. Ele disse: para que não exorbecesse com grandeza das revelações que tive, o meu coração foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes eu orei ao Senhor, que afastasse ele de mim. Atrás dessas palavras aqui de Paulo, existem lições importantíssimas para nós. Todos querem saber o que era esse aguilhão na carne, o que era esse espinho na carne. Irmãos, isso aqui foi um assunto tão polêmico que ele causou várias conotações. Eu vou falar para vocês, olha, Calvino dizia que isso aqui eram tentações espirituais, tentações que colocavam dúvida no ministério de Paulo, que evitava ele de ser o apóstolo que ele tinha que ser. Era um remorso de consciência quando ele sucumbia a essas tentações. Esse era o pensamento de Calvino. São Lutero, Martim Lutero, dizia que era oposição e perseguição que Paulo sofria em relação àqueles que vinham contra a sua vida, contra o seu trabalho, contra o seu ministério. A Igreja Católica Romana dizia que isso aqui eram tentações carnais, semelhante às atitudes que os monges e os ermitões, quando se encerravam dentro dos monastérios, dentro das celas, a fim de se isolar para escapar dos prazeres da carne, os desejos sexuais. Então, ou seja, opiniões foram muitas. Qual é este aguilhão?
Diziam alguns que isso aqui era o aspecto pessoal de Paulo. 2 Coríntios 10:10. Olha aqui o que está escrito. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Pois alguns diziam: as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco e seus discursos de nada valem. Então eles diziam: você não tem aparência, a sua voz é feia, você não tem pujança de um pregador, você não parece um apóstolo. Outros diziam que Paulo sofria de epilepsia. Esse aguilhão era epilepsia. Outros diziam que essa teoria era antiga, dizia que Paulo sofria de enxaqueca severa, que ele se prostrava, ele caía de dor. Ainda outra opção que eles diziam era que existia uma doença nos olhos de Paulo. E essa doença ela originou-se a partir do que você lê lá em Atos 9:9, quando ele teve um encontro com o Senhor e ele ficou cego. Então a partir daquele momento as suas vistas nunca mais se recuperaram como dantes. Então ele sofria dessas dores nos olhos. Por isso que quando ele escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 11, ele diz: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Então são opções, vertentes, opiniões sobre esses espinhos na carne de Paulo. O que era? Qual era esse aguilhão? A verdade, queridos, a verdade que eu te revelo é que nós não sabemos qual era esse espinho. Muitas pessoas gastam tempo especulando sobre o espinho na carne, mas o fato é que Paulo não revelou o que foi esse espinho. E ninguém sabe, só suposições. Agora, o que importa não é a natureza do espinho, mas a maneira que Paulo encarou o espinho. Primeira coisa, aprenda isso. Paulo reconheceu a origem. Paulo reconheceu, ele disse: olha, isso aí vem lá do Satanás, é um mensageiro do Satanás. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante na nossa vida. Qual delas? Primeiro, Deus não causou mal algum na nossa vida e nem nos tentou. Tiago 1,13. Deus não faz isso. Agora o Satanás sim. A obra do diabo é a nossa ruína, destruir nossa vida, destruir nossa casa. 1 Pedro 5,8. Ele vem como um leão, rugindo, buscando a quem ele possa tragar. Imagine a fúria do diabo contra a vida de Paulo. Quem era ele? Então Paulo dizia claramente que ele sabia que o mensageiro de Satanás estava tentando destruir a vida dele constantemente. Isso aí o angustiava de tal maneira que ele orou 3 vezes ao Senhor para que o livrasse. Mas Deus usou aquele espinho para um propósito na vida de Paulo. Oh, meu Deus, aleluia! Você já pensou isso na sua vida? Talvez alguma dor que você está passando, o Senhor está te ensinando alguma coisa. Muitas das vezes, em vez de tirar o problema, o Senhor, Ele utiliza o problema, é para o nosso bem, é para nos ensinar alguma coisa. Então Deus amava Paulo de uma maneira tão grande e poderosa, que mesmo amando ele não poupou Paulo do sofrimento. Então, irmão, jamais devemos interpretar os problemas como sinais de desprezo de Deus. Escuta isso que eu estou te dizendo. A resposta de Deus a ele não foi o que ele queria ouvir. Talvez Deus não fale para você o que você quer ouvir. Talvez Deus não te responde do jeito que você quer ouvir. Mas Deus está falando com você. Quando Deus recusou tirar o espinho da vida de Paulo, Ele ofereceu para ele uma palavra: a minha graça te basta.
Olha que coisa maravilhosa, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não tirou o mal, mas sim ele deu força para suportar. Agora veja nesse versículo 3 palavrinhas que eu vou te ensinar aqui agora, para nós encerrar. Graça, fraqueza, poder. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Graça, fraqueza, poder. O que é graça? A graça, ela contradiz o merecedor. Como assim? Porque a graça, ela é um favor imerecido. Você foi salvo pela graça. O que é graça? A graça é tudo na tua vida. Você foi justificado pela graça. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Você foi justificado pela graça. Segundo, você foi redimido pela graça. No sentido etimológico, redenção significa livramento de alguma forma de escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Alguém teve que pagar um preço para sua redenção. Levítico 25:48 diz que uma pessoa poderia pagar o preço em resgate a um escravo. Então entenda, Jesus pagou o preço para a sua redenção. Jesus redimiu a tua alma, Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 2:8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Jesus redimiu a tua alma. Pela graça ele justificou a tua alma. Justificação no hebraico tsidadique, no grego dikaios, em latim justificatione. Isso aqui é um ato de declarar justo. É num processo judicial que se dá junto ao tribunal de Deus. O pecador, quando chega, quando ele aceita Cristo como o único e suficiente Salvador, ele é declarado justo. Ou seja, passa a ser visto por Deus como se jamais tivera pecado. A justificação, irmão, é mais do que perdão, aleluia. Era para você estar dando glória aí, meu querido, porque em Romanos 3:23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Você está salvo pela justificação, pela graça do Senhor. Na justificação nós temos uma mudança de situação diante de Deus. Passamos de condenado para justificado, passamos de condenado para absolvido, passamos de condenado para perdoado. Então nós estamos livres de toda a culpa do pecado, como das suas consequências. Oh, meu irmão, era para você estar glorificando a Deus, porque o que Ele fez na tua vida é muitos motivos de dar glórias ao Senhor. Por isso que Paulo, nas tribulações, no sofrimento, ele aprendeu a depender da graça de Deus. Irmão, pode dar glória aí? O inimigo é implacável. O inimigo quer destruir tudo que você tem, tudo que você conseguiu. Mas pela graça, o Senhor te fornece todas as vitórias que você precisa. Paulo sabe bem o que é isso. Paulo pertencia ao Sinédrio, ele era inimigo da igreja, participou da morte de Estevão. Antes da sua conversão, ele é mencionado 3 vezes como inimigo implacável da igreja, em Atos 7, 58, 8, 1 e 3. Paulo perseguia tão ferozmente que ele procurava os discípulos até nas suas casas, arrastava impiedosamente as mulheres, encerrava os cristãos na prisão. Atos 9:1, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote. Ele era inimigo da igreja. Paulo sabe o que é graça, favor imerecido. Leia Atos 26, versículo 10 e versículo 11. Você vai ver o que Paulo mesmo estava falando.
Ele era furioso contra a igreja, furioso contra os cristãos. Ele dava voto para os cristãos fossem mortos. Ele obrigava os cristãos a blasfemarem de Cristo. Ele era enfurecido demasiadamente contra os cristãos, até na cidade estranhas, que ele não cita o nome, ele perseguia os cristãos. Então Paulo sabia o porquê que Deus estava dizendo para ele: pela minha graça, aleluia, favor imerecido. Paulo, você não merece. Paulo, você não é digno. Paulo, você não merece ser salvo. Mas pela minha graça, aleluia. Oh, Rabadai, Xaracaçúbia. Oh, meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Pela minha graça. Você está aí, é pela graça de Deus. Olha quem era Paulo, olha quem é você. Por isso que Paulo tanto escreveu sobre a graça, um favor imerecido que mudou a história, fez dele o maior missionário de todos os tempos. No meio das labutas, das prisões, das perseguições, Paulo aprendeu ricamente o que significa viver pela graça. É isso que nos ensina em nossa constante vida. Para nós, irmãos, no meio do sofrimento, quando nós sentimos que não vamos conseguir, Deus vem com a graça, nos fortalece, nos renova, nos ajuda, abre as portas, nos dá vitória, cura, levanta. É a graça. Agora aqui tem um problema que nos ensina outra coisa. Muitas das vezes, quando nós estamos passando dificuldade, aí às vezes a gente pensa que a gente vai resolver, que a gente dá conta de resolver com a nossa própria força, nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com nossos amigos, com o nosso dinheiro. Mas quando o trem aperta, aonde a gente vai? Nos pés do Senhor. Então, irmão, lembra disso. Na hora da dificuldade, só a graça de Deus vai te ajudar a vencer. Nem seus amigos, nem os políticos, nem os médicos, nem o dinheiro, recurso algum é suficiente para te ajudar como a mão de Deus. Aí é nessa hora que nos voltamos a entender quem é Deus na nossa vida e nos entregamos na sua poderosa mão. É pela graça que tudo é resolvido para nós. Agora a segunda coisa, fraqueza, segunda palavra, fraqueza. O que é fraqueza? Eu já escutei alguns ensinadores aí dizendo que fraqueza era pecado. Não, senhor. Se fosse pecado no original, aqui estava escrito a palavra hamartia ou hamartia, é pecado. Mas aqui na palavra fraqueza, no original está escrito asteneia. Asteneia é a mesma palavra utilizada em Romanos 8:26, quando diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então não é pecado, porque essa palavra astênia, ela vem com três vertentes aqui. Primeira, falta de força. Segunda, debilidade. Terceira, fraqueza. Então, primeiro, do corpo, poderia-se dizer que Paulo não tinha força, como nós vimos aqui atrás no versículo que eu li para vocês. Paulo era fraco, ele não tinha força física. Segunda, saúde, debilidade ou enfermidade. Poderia possuir alguma enfermidade que o impedia de executar alguma coisa. Terceiro, fraqueza natural ou fragilidade. Isso aqui está falando ao ponto de ser rechaçado pelos apóstolos, não sendo digno de executar o apostolado. Então Paulo estava dizendo: ei, peraí, vocês não estão me aceitando como apóstolo. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Paulo está dizendo: ei, vocês não querem me aceitar como apóstolo? Por quê? Porque eu não tenho uma boa presença? Porque minha voz não é bonita? Porque eu tenho alguma dificuldade? Porque eu tenho alguma enfermidade? Paulo estava questionando pelos coríntios e da mesma forma se defendendo aqui no capítulo 12 o seu apostolado, mesmo diante das suas fraquezas. Não era pecado, não era problema moral. Havia muitos cristãos naqueles dias que não eram dignos de estar aos pés de Paulo,
mas eles rechaçavam a Paulo, cuspiam em Paulo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eita Jesus! Tem muitas pessoas que não são diferentes, que estão no nosso meio. Não é batizado com o Espírito Santo, não profetiza, nunca foi usado em dom nenhum do Espírito Santo, não é cheio de Deus, não tem poder nenhum de Deus, mas é craque em julgar a vida do próximo. Já virou mania na vida dele. Julgar o pastor, a pregação do pastor, a palavra do pastor, o hino que o irmão cantou, a roupa que a irmã vestiu, os filhos, o comportamento das crianças. Irmãos, isso aí não é fraqueza não. Isso aí já não é fraqueza. Paulo prendeu muitos cristãos, Paulo judiou de muitos irmãos, mas quando ele se converteu, ele entendeu o que era aquilo. Então essas pessoas queriam rechaçar Paulo por causa do seu passado. Acontece isso conosco hoje. Queriam dizer que Paulo não era capaz de estar lá na frente por causa do seu passado. Paulo, ó, nós sabemos o que você fez. Nós sabemos os cristãos que você permitiu ser morto. Nós sabemos os irmãos que você prendeu. Como que você agora vem querer dar uma de santão aqui para nós? Então aquilo ali doía no coração de Paulo. Paulo sentia essa dor. Está entendendo o que eu estou falando para você? Por isso veio a resposta de Deus sobre a sua vida. A minha graça te basta. Irmão, você realmente não merece. Paulo realmente não merecia, mas pela graça de Deus, Ele é contigo. Aleluia! A alegria de Deus, irmãos, escuta o que eu vou te falar agora para você dar glória. A alegria de Deus, irmãos, é usar os fracos e capacitá-los na sua obra. Escuta, meu irmão, muitos profetas nasceram de mulheres estéreis que não podiam ter filho. Juízes saíram do meio do anonimato. Reis saíram do desconhecido. Os apóstolos eram pessoas comuns do meio do povo e Cristo os levantou para que andasse ao seu lado. Oh, aleluia! É por isso que você vai ler lá em Salmo 113, versículo 5: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Ele levanta o pobre do pó e do monturo, levanta o necessitado para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril habite em casa e seja cheia de alegria, mãe de filhos. Louvai ao Senhor, louvado seja Deus. Você pode se achar pequeno, indigno, um miserável, mas a glória de Deus está sobre a tua vida, porque Deus, Ele usa o pequeno, Deus, Ele usa o fraco, Deus levanta aquele que as pessoas dizem que não tem, para Ele mostrar que Ele é Deus naquela vida. Deus, Ele quer manifestar na tua vida. Deus usa os improváveis, aqueles que nada são os rejeitados, os esquecidos, os injuriados. Deus usa o maconheiro mesmo que se converteu. Deus usa a prostituta que saiu lá do meretrício. Deus usa o cobrador de imposto igual a Zaqueu. Deus usa Maria Madalena. Deus usa quem Ele quiser. Louvado seja Deus. É isso. Aleluia. Oh, calabachaias. É isso que eu quero te dizer nessa noite, irmão. Debas, tequébia. Libachacarrabassúria. Nem comanda agacharahas. Hoje eu não estou nem aí, eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui na minha vida, porque Deus me tirou lá do meio da desgraça do mundo, das drogas, da prostituição, da morte, e me fez um servo dele. Aleluia. Fala o que quiser da minha pessoa, diga o que quiser da minha pessoa, eu sei quem eu sou. É exatamente isso que Paulo entendeu em 2 Coríntios 12, 9. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Oh, carabás, terebachaia. Poder, aleluia, poder.
É difícil de todo mundo entender isso, irmão. Mas Paulo estava dizendo, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Força, poder. É isso aí que capacitava Paulo. Poder. O que capacitava ele ser forte era o poder de Deus na sua vida. Quer ser forte? Poder. Quer ter vitória? Poder. Poder ou virtude, autoridade, é a mesma coisa no grego, dunamis. Essas três vertentes, dinamismo, dinamite, dínamo, tudo sai de dunamis. Dinamismo, quem é ou demonstra energia, movimento, espírito energético, é uma pessoa com energia, com vitalidade. Deus quer usar você com dinamismo. Poder. Segundo, dinamite, é cheio de pólvora, dinamite, pronta para explodir. Isso aqui é o crente bomba, o crente que não pode ver uma faísca de glória a Deus, aleluia, e ele já está falando em língua estranha, já explode no poder de Deus. Crente dinamite, irmão, seja crente dinamite, irmão. Terceiro, dínamo. Dínamo é o que? É um aparelho que gera corrente contínua, convertendo energia mecânica em energia elétrica. Isso aqui acontece da seguinte forma, para nós, espiritualmente, é aquele crente que antigamente tinha ânimo para festa, para fazer de tudo, pulava o carnaval a noite inteira, passava a noite na cachaça, mas infelizmente depois de algum tempo que se converteu, aí ele foi esfriando, esfriando, esfriando. Depois de algum tempo que ele é convertido, aí já não quer mais ficar até o final do culto, aí já não quer mais ir para vigília, aí já não quer mais ir para oração. Por quê? Tá acabando as energias. Aí é preciso do dínamo entrar na vida dele. E como que funciona? O dínamo é quando o positivo encosta com o negativo, aí gera energia. É por isso que a gente tem que ficar na igreja, irmão, vira pro irmão do lado, encosta no irmão, pega no irmão, fala pro irmão, para ver se dá um choque nele e ele pega fogo, porque aí o positivo pega no negativo e dá um choque, gera energia, sai glória a Deus, aleluia. Irmão, agora o que acontece quando o positivo está do lado do positivo? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, língua estranha, a igreja explode com a presença de Deus. Está entendendo, irmão? Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quer vencer? Quer ser cheio? Poder. As três palavras: graça, fraqueza, poder. Não foi isso? Poder. Paulo vencia porque o poder de Deus estava sobre a sua vida. É o poder de Deus que vai fazer você se elevar a um nível espiritual mais alto. Poder de Deus que vai te colocar mais para cima, vai acrescentar maturidade, porque assim você vai dizer igual Paulo em 2 Coríntios 12:10. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Isso é crente maduro, irmão. Nas angústias, no amor de Cristo, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Isso aqui é crente maduro. Está entendendo? Crente Nutella, crente Danoninho, crente Mingau, crente dessa geração de hoje, desses coach, não sabe falar igual Paulo. Eles colocam na traseira do carro algumas frases que eles não vivem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode o quê? Pode viver igual Paulo? Hã? Não pode. Então como é que pode todas as coisas? Então Paulo dizia que sentia prazer até no sofrimento, irmão, nas lutas, nas dores, nas dificuldades. Eu não estou fazendo apologia ao sofrimento, só estou te dizendo que quando você tem um nível de maturidade espiritual igual ao de Paulo, quando você passar por isso, você dá conta de viver tranquilo e dando glória, porque ele sabe o que é o sofrimento, o que é a provação e o que é o que Deus está fazendo na vida dele. Por isso que ele disse, meus irmãos, Tiago disse, meus irmãos, tende grande gozo, tende alegria, quando passardes por várias provações. Tiago 1, 2 e 4. Lê lá. Então nós vamos considerar aqui para encerrar.
alguma dessas coisas, tá bom? Como isso é importante para nós. A graça, suficiente para o cansaço físico. Paulo não vivia parado, pregava todo dia, andava todo dia ele fazendo a obra. Sabe quem que ele me lembra? Uma pessoa chamada John Wesley. John Wesley pregou 42 mil sermões. Ele viajava em média 7 mil quilômetros por ano. Ele cavalgava cerca de 90 ou 100 quilômetros todo dia. Ele pregava uma média de 3 sermões todo dia. Quando ele tinha 83 anos, ele escreveu no seu jornal: maravilho-me de mim mesmo, nunca me canso, nem escrevendo. A obra da fortalecia ele a fazer a obra. Tem muitos crentes que não têm coragem de falar isso de forma alguma. Quantos sermões você já escreveu? Quantos livros você já fez? Quantas pregações você já pregou por dia? Quanto que você já andou de cavalo, de carro, de a pé, para pregar? Era o suficiente para a dor física. A graça, ela o fazia capaz de tolerar essa dor cruel da estaca que vinha sobre ele. Escuta isso, uma certa vez um homem foi visitar uma jovem. E quando ele estava visitando aquela jovem que estava numa cama morrendo de uma enfermidade incurável e muito dolorosa, ele levou consigo um livrinho destinado a acalmar o coração daquela jovem, alentar ela para passar os momentos difíceis. Era um livro alegre, cheio de sol, de alegria, que fazia rir. Quando ele entregou o livro para ela, ela começou a sorrir e disse: muito obrigada, mas eu conheço esse livro. Aí ele perguntou para ela: você já leu o livro? Aí a jovem respondeu para ele: foi eu que escrevi. Irmão, a graça de Deus sobre a nossa vida, ela nos fortalece até na dor. No momento de morte, a graça nos alegra. A graça era o suficiente, em terceiro lugar, até mesmo para a oposição. Paulo teve que enfrentar isso durante toda a sua vida, e ele nunca cedeu. Tem muitos crentes que saem da igreja por causa de uma palavrinha: ah, o pastor não me cumprimentou, a irmã não falou comigo, o pastor não deixou eu cantar. Larga disso, é frouxo. Como que você quer dizer que é igual Paulo? Paulo sofria muito mais do que isso. Era apedrejado, não era com palavra não, era pedra de verdade. Tem muitos crentes, irmão, que eu não sei o que está fazendo, está no lugar errado. Por grande que fosse, ele não dava o seu braço a torcer e nem se retirava. Essa era a obra da graça, que tudo pode, te levanta na perseguição e te faz vencer. A graça na vida de Paulo nos ensina a saber enfrentar calúnia. Não há nada mais difícil de enfrentar que a calúnia. É uma interpretação errônea e um juízo equivocado e cruel contra a sua vida. Conta-se a história que uma certa vez um homem jogou um balde de água fria numa pessoa chamada Arquelau, lá na Macedônia. E Arquelau não disse nada. Aí então o seu amigo olhou para ele e perguntou para ele como que ele poderia ter aguentado serenamente aquilo. Aí o Arquelau disse assim: aquela pessoa, ela não atirou a água sobre mim, mas sim sobre o homem que ela pensou que eu era. A graça, ela tudo pode. Ela fazia Paulo não se preocupar com o que os homens pensassem dele, mas sim o que Deus sabia e pensava da vida dele. Aleluia. Irmão, na fraqueza, esse momento é a oportunidade de Deus agir em nosso favor. O servo de Deus sofre perseguição, o servo de Deus passa por dificuldade, o servo de Deus ele sofre necessidade, mas da mesma maneira que Deus recusou tirar o espinho de Paulo, ele pode deixar qualquer um de nós em circunstâncias difíceis e desagradáveis, mas uma coisa é certa: a graça de Deus está sobre a nossa vida, e nós temos que olhar para Deus com os olhos de Paulo, porque nós temos que entender que diante das dificuldades
dificuldades, diante as crises, diante as coisas ruins da nossa vida, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, irmão, não se entristeça, não perca as forças, se renova, se encha. Neemias 8, versículo 10, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmão, não perca a esperança, não perca as forças, não se entristeça, viva, seja crente, passe o que tiver que passar, mas seja fiel a Deus. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Moisés, Raabe, Gideão, Débora, Baraque, Sansão, Jefité, Samuel, Davi, Raquel, Leia, Elias, Eliseu, Ruth, Isaías, Jeremias, Dalaquias, Maria, José, Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas, Timóteo, Filipe, André, Áquila, Priscila, Apolo e tantos outros na Bíblia, pessoas comuns como eu e você, mas que marcaram a história, porque estavam com a graça de Deus na vida, foram exemplos de fé e foram eternizados como verdadeiros heróis. Irmão, foram pessoas que não usaram capa de super-homem, não tinham poder do Hulk, mas realizaram milagres incríveis, porque estavam cheios do poder de Deus. Aleluia! Escuta o que eu estou te falando aqui nessa noite, crente. Você não é diferente. Você não é diferente. Se Deus usou eles, Deus vai usar você também. Talvez Deus está te preparando. Quem sabe é para você ser pastor presidente de uma grande igreja que você nem imagina. Talvez Deus está te preparando para ser um grande missionário como Paulo. Talvez Deus está te preparando aí nesse aguilhão, nesse espinho na tua carne, é para Ele te colocar dentre os grandes. A graça de Deus é o que prevalece, o poder de Deus está sobre a nossa vida, a alegria do Senhor é a nossa força. Oh Jesus, dá vontade de pregar a noite toda. Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei pregar. Eu gosto de pregar. Eu gosto de falar do amor de Deus, do amor da nossa vida, do que Ele tem feito por nós, da graça dele sobre nós. Por isso que eu fico nervoso, irmãos. Às vezes vocês veem eu falando aqui nervoso nessas lives, é por causa dessas adivinhação que esses camaradas ficam fazendo aí nos Facebook. Fica adivinhando. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Prioriza a palavra. Prioriza a palavra. Dá valor na palavra. Dá valor na palavra. É a palavra que te fortalece. A palavra é a tua força. A palavra é base. Não gasta seu tempo com ficar tentando ouvir o que o cara vai falar para você, não. Ouve a palavra. Aleluia. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Lembra disso. Lembra disso que eu te falei hoje. Saul também foi ungido. 40 anos ele governou. 40 anos. Só no 1 ano e pouco de governo que ele foi aceito por Deus. O resto ele foi rejeitado. Tinha unção, mas não tinha aprovação de Deus. O nome de Paulo é Saulo. Saulo vem de Saul, da tribo de Benjamim, de onde Paulo, sua família veio. Deram o nome a ele em homenagem ao rei Saul. Só que a diferença era que Saul tinha cheiro de azeite, mas Paulo era cheio do azeite. A quantidade de crente que está perto de nós com a unção de Saul só cheira, mas não tem unção. Paulo não. Paulo cheirava e era cheio da unção. Então eu quero te dizer isso nessa noite para a gente encerrar. Guarda essa palavra no teu coração como uma palavra de um amigo
que gosta de você e quer ver você crescer. Às vezes as pessoas me falam: pastor, eu queria saber o tanto que você sabe. Eu digo: em nome de Jesus, você vai saber mais do que eu, porque Deus não está precisando de 2 Fabrício, não. Deus está precisando de pessoas melhores do que eu. E Deus quer te usar. Amém? Que Deus abençoe vocês, abençoe sua família, sua casa, o seu lar. Se puder compartilhar, compartilhe aí no final, para outras pessoas ouvirem também esta palavra, tá bom? Vamos fortalecer os irmãos, para que todos nós possamos nos encontrar lá nesse jardim que Paulo um dia chegou. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, que o Senhor seja com a vida de cada um. Agradeço de coração a vocês que participaram comigo até o final, tá? Que o Senhor seja com vocês ricamente e que a vida de vocês prospere e multiplique em tudo, porque a graça de Deus está sobre a sua vida.